Eu nunca imaginei que meu Natal terminaria com a polícia levando minha nora algemada depois de descobrir que ela tentou envenenar toda a família com café. Mas vamos voltar ao começo, porque essa história não começou naquela noite fatídica, e sim meses atrás, quando as coisas ainda pareciam normais na nossa casa em São Paulo. Meu nome é Teresa, tenho 70 anos e sempre adorei reunir a família para as festas. Meu filho Paulo, casado com a Alessandra, e os netos vinham sempre, e eu fazia questão de preparar tudo com carinho. Mas desde que o Paulo perdeu o emprego, algo mudou. A Alessandra, que antes era tão doce, começou a ficar distante, e eu sentia uma tensão no ar que não conseguia explicar. Um dia, enquanto ajudava a arrumar a cozinha, encontrei um frasco de remédio vazio no lixo, com um rótulo que não reconhecia. Perguntei casualmente a ela, e ela disse que era para uma dor de cabeça, mas a voz dela tremeu um pouco. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas não quis criar caso. Afinal, quem nunca esqueceu algo no lixo? Nas semanas seguintes, reparei que ela sempre sumia por uns minutos antes das refeições, e voltava com as mãos um pouco trêmulas. Comecei a anotar mentalmente esses momentos, sem falar para ninguém, porque não queria parecer a sogra intrometida. Mas o coração já me dizia que algo estava muito errado. Então, chegou o Natal. A casa cheia, as crianças correndo, e a alegria parecia contagiar a todos, menos a mim. Eu observava a Alessandra de longe, e vi ela saindo da cozinha com um sorriso forçado. Algo dentro de mim gritou que era hora de agir. Mas como sem provas? Foi quando decidi seguir meu instinto e dar uma olhada na garrafa de café que ela tinha acabado de preparar. Ao me aproximar, senti um cheiro estranho, diferente do aroma do café que sempre fazíamos. Meu coração acelerou, e eu sabia que não podia esperar. Mas o que eu faria se descobrisse a verdade? Com o coração batendo forte, me aproximei da garrafa de café que a Alessandra tinha deixado em cima do balcão. O cheiro era realmente estranho. Não era aquele aroma quentinho e convidativo que sempre encheu nossa casa nas festas de fim de ano. Lembrei dos meus netos brincando na sala, do Paulo rindo com os primos, e pensei: Teresa, você não pode deixar isso acontecer. Sem que ninguém percebesse, peguei um copinho descartável e enchi um pouco daquele líquido. Minhas mãos tremiam, mas tentei me controlar, fingindo que estava só pegando água. Naquele momento, decidi que precisava de ajuda. Então, discretamente, liguei para minha amiga Maria, que é farmacêutica aposentada e mora aqui perto no bairro. Expliquei a situação rapidamente e ela disse que viria correndo dar uma olhada, mas eu tinha que manter a calma até ela chegar. Enquanto isso, voltei para a sala, onde a Alessandra estava servindo café para todos. Ela me olhou com um sorriso meio torto, e eu só consegui retribuir com um aceno, tentando não parecer suspeita. Meu filho Paulo, inocente como sempre, elogiou o café, dizendo que estava diferente, mas gostoso. Aquilo me cortou o coração. Ele nem desconfiava do perigo que estávamos correndo. Fiquei ali, observando cada gole que as pessoas tomavam, rezando para que nada acontecesse antes da Maria aparecer. E aí? Me veio uma dúvida. Será que em outras cidades do Brasil as famílias também passam por sustos assim nas festas? Conta pra mim nos comentários de qual cidade você está assistindo isso, porque cada lugar tem suas histórias, né? Enquanto observava cada movimento na sala, meu coração parecia querer sair pela boca. A Maria demorava mais do que eu esperava, e cada minuto era uma eternidade. Lembrei de quando tudo era mais simples, antes dessa desconfiança tomar conta de mim. A Alessandra sempre foi uma nora carinhosa, pelo menos aparentemente. Ela ajudava nas tarefas domésticas, lembrava dos aniversários, mas desde que o Paulo ficou desempregado, notei uma mudança nela. Ele, coitado, tentava disfarçar a preocupação, mas eu via a tristeza nos olhos dele. E a Alessandra? Ela começou a ficar mais quieta, mais distante, como se estivesse carregando um peso enorme. Uma vez ouvi ela discutindo com o Paulo no telefone, falando algo sobre dívidas e que não aguentava mais. Na hora, pensei que era só estresse financeiro, mas agora, vendo ela servir aquele café com um sorriso forçado, tudo fazia sentido de um jeito assustador. Minha mente voltou para aquele frasco de remédio que encontrei no lixo semanas atrás. Não era um remédio comum. Eu, que sempre tive problemas de saúde, conheço a maioria dos nomes. Esse tinha um rótulo em inglês e quando perguntei,
Ela disse que era importado para dor de cabeça. Mas por que esconder isso? E aquelas idas dela à cozinha antes das refeições, sempre voltava com as mãos um pouco trêmulas, e eu, besta, atribuía ao cansaço. Agora, juntando as peças, percebi que ela podia estar testando algo, talvez misturando pequenas doses para ver o efeito. Meu Deus, será que ela já tinha tentado antes, em outras ocasiões? A ideia me deu calafrios, e pensei em como a confiança pode ser frágil. Lembrei de um Natal passado quando ela trouxe um bolo diferente e todos elogiaram, mas eu senti um gosto estranho. Na época, ignorei, achando que era a minha idade afetando o paladar. Agora, tudo isso voltava à tona como peças de um quebra-cabeça maligno. Na sala, o clima estava animado. As crianças riam, abrindo presentes. E o Paulo contava piadas, tentando alegrar todos. Eu me forcei a sorrir, mas por dentro estava em pânico. A Alessandra se aproximou de mim e perguntou se eu queria mais café. Recusei educadamente, dizendo que já tinha tomado o suficiente. Ela insistiu, com um olhar que parecia penetrante, e eu senti um frio na espinha. Será que ela desconfiava que eu sabia de algo? Tentei me distrair olhando pela janela, esperando a Maria chegar. Finalmente, vi o carro dela estacionando na frente de casa. Respirei aliviada, mas sabia que a parte difícil ainda estava por vir. Enquanto isso, reparei que a Alessandra estava observando a porta, como se esperasse alguém ou algo. Isso me deixou ainda mais nervosa. Será que ela tinha um cúmplice? A ideia de que não estava agindo sozinha me assustou profundamente. Discretamente me levantei e fui até a porta, fingindo que ia pegar algo no quintal. A Maria entrou rapidamente, e eu a levei para um cantinho da cozinha, longe dos olhares curiosos. Mostrei o copinho com café suspeito e ela cheirou com cuidado. Sua expressão mudou na hora. Ficou séria, preocupada. Ela disse que aquele cheiro lembrava um produto tóxico que ela conhecia dos tempos de farmácia. Algo usado para limpeza, mas que podia ser fatal se ingerido. Minhas pernas amoleceram, e eu precisei me segurar no balcão. A Maria sugeriu que a gente chamasse a polícia imediatamente, mas eu hesitei. E se fosse um engano? E se eu estivesse destruindo a família por uma paranoia? Pensei nas consequências, a Alessandra presa, o Paulo devastado, os netos sem a mãe. Era um pesadelo, mas eu não podia ignorar o perigo real. Enquanto discutíamos baixinho, ouvi passos se aproximando. Era a Alessandra, vindo ver o que estávamos fazendo. Ela nos encarou com desconfiança e perguntou se estava tudo bem. Eu gaguejei, dizendo que a Maria tinha vindo me trazer um remédio para enxaqueca. A Alessandra pareceu acreditar, mas seu olhar ficou mais afiado. Ela voltou para a sala e eu sabia que o tempo estava se esgotando. A Maria sussurrou que ia ligar para um conhecido da polícia, discretamente, e pediu para eu distrair a Alessandra. Como eu faria isso sem levantar suspeitas? Decidi voltar para a sala e puxar assunto com ela, talvez elogiando a decoração ou perguntando sobre os planos para o ano novo. Mas no fundo, eu tremia por dentro, imaginando o que poderia acontecer se a polícia chegasse e encontrasse algo. Enquanto me aproximava da Alessandra, notei que ela estava mexendo no bolso do avental, como se escondesse algo. Meu coração disparou. Seria mais veneno ou outra coisa? Tentei manter a calma, sorrindo e falando sobre como as crianças estavam felizes. Ela respondeu com monossílabos, claramente nervosa. Nesse momento, Paulo veio até nós e abraçou a Alessandra, dizendo que amava ela e que tudo ia melhorar. Aquela cena me partiu o coração. Ele tão inocente e ela, o que ela estava planejando? A Maria me fez um sinal discreto de que a polícia estava a caminho, e eu sabia que em poucos minutos tudo iria mudar. Mas e se a Alessandra tentasse fugir ou fazer algo drástico antes disso? Fiquei ali, paralisada, sem saber se devia confrontá-la ou esperar as autoridades. A tensão no ar era palpável e eu sentia que cada segundo contava. De repente, a Alessandra se virou para mim com um olhar frio e perguntou: Teresa, você anda me vigiando, não é? Minha garganta secou e eu não soube o que responder. Ela sorriu de um jeito que me deu arrepios e sussurrou: Você não faz ideia do que eu sou capaz. Naquele instante, a campainha tocou. Era a polícia? Ou seria outro parente chegando atrasado?
Eu não sabia, mas senti que o perigo estava mais perto do que nunca. Minha mente correu para as possibilidades. Se fosse a polícia, como a Alessandra reagiria? E se fosse um parente, será que ela usaria isso como distração para agir? A incerteza me consumia, e eu só queria proteger minha família, custasse o que custasse. Quando a campainha tocou, foi como se o mundo parasse por um segundo. Todos na sala olharam para a porta, e eu senti um nó na garganta. A Alessandra congelou, seu rosto perdeu toda a cor, e ela deu um passo para trás, como se quisesse se esconder. Meu instinto gritou que era a polícia, mas eu não podia ter certeza. O Paulo, sempre o anfitrião atencioso, se levantou com um sorriso e disse: "Deve ser o tio Carlos, ele sempre se aprasa." Mas eu sabia que não. A Maria tinha me confirmado que a polícia estava a caminho, e aquela era a nossa única esperança. Minha mente viajou para trás, para aquelas semanas em que eu desconfiava, mas não agia. Lembrei de uma vez em que a Alessandra me pediu dinheiro emprestado, dizendo que era para um curso, mas eu recusei, achando estranho. Será que isso a levou a esse extremo? Esses pensamentos me atormentavam, mas eu tinha que focar no presente. Enquanto Paulo se dirigia à porta, eu observei a Alessandra de relance. Ela estava suando, mesmo com o ar-condicionado ligado, e suas mãos tremiam visivelmente. Ela pegou a garrafa de café da mesa, como se fosse servir mais, mas eu vi ela tentando escondê-la atrás de uma jarra de flores. Meu coração doía por dentro. Como tudo tinha chegado a esse ponto. Lembrei dos bons tempos, quando ela era apenas a nora alegre que trazia presentes e histórias para as crianças. Mas agora, cada memória era manchada pela suspeita e pelo medo. Eu me perguntei se eu poderia ter feito algo diferente. Se tivesse conversado mais com ela sobre as dificuldades, em vez de apenas observar de longe. A culpa pesava em mim, mas eu sabia que não podia me deixar abater agora. A porta se abriu, e não era o tio Carlos. 2 policiais uniformizados entraram na sala, com expressões sérias. A atmosfera mudou instantaneamente. As crianças pararam de brincar, e os adultos ficaram em silêncio, confusos. O Paulo, perplexo, perguntou o que estava acontecendo. Um dos policiais explicou calmamente que receberam uma denúncia sobre uma possível tentativa de envenenamento na residência. Minhas pernas fraquejaram, e eu me apoiei na parede, aliviada por terem chegado, mas aterrorizada com o que viria a seguir. Eu olhei para Maria, que estava pálida, e ela me deu um aceno de confirmação. Saber que eu não estava louca me trouxe um alívio momentâneo, mas a realidade era assustadora. A Alessandra tentou se fazer de desentendida, dizendo que devia ser um engano, mas sua voz falhou, e ela começou a suar ainda mais. A Maria, que tinha ficado na cozinha, saiu e mostrou o copinho com café para os policiais, explicando suas suspeitas. Eles pediram para ver a garrafa de café, e quando Paulo a pegou, notamos que estava quase vazia. Quantas pessoas já tinham bebido? Uma onda de pânico varreu a sala, e algumas pessoas começaram a se queixar de tontura e náusea. Meu neto mais novo, Lucas, de apenas 8 anos, disse que estava se sentindo mal, e minha filha correu para ele, desesperada. Aquilo me partiu o coração. Eu tinha falhado em protegê-los a tempo? Lembrei de como eu sempre me orgulhei de ser a matriarca que mantinha a família unida, e agora, no dia que deveria ser de alegria, tudo desmoronava. Os policiais agiram rápido, chamando uma ambulância e começando a interrogar a Alessandra. Ela negou tudo, dizendo que era apenas café normal, mas quando revistaram seu avental, encontraram um pequeno frasco com um pó branco escondido no bolso. Ela tentou argumentar que era açúcar, mas a Maria identificou o cheiro como o mesmo do café. Era um produto tóxico, como ela suspeitava. A Alessandra começou a chorar, mas não de arrependimento. Era raiva, pura raiva. Ela gritou que estava cansada de viver na miséria, que o Paulo não conseguia arrumar emprego e que ela queria acabar com tudo para receber o dinheiro do seguro de vida que tinha feito secretamente. Ouvir isso foi como uma facada. Eu nunca imaginei que a ganância e o desespero pudessem levar alguém a tal ponto. O Paulo ficou em choque, sem acreditar no que ouvia. Ele caiu de joelhos chorando e perguntou por que ela faria isso. As crianças assustadas se agarraram a mim e eu tentei confortá-las, mas por dentro eu estava destruída. A polícia a algemou e a levou para fora, enquanto a ambulância chegava para atender os que tinham bebido o café. Felizmente, as doses eram baixas e ninguém correu perigo de vida, mas o trauma ficou para sempre. Enquanto os paramédicos examinavam todos, eu pensei em como a vida pode mudar em um instante.
Aquela noite deveria ser sobre amor e união, mas se transformou em um pesadelo que nenhum de nós esqueceria. Enquanto a confusão se acalmava, eu me sentei no sofá, exausta. O Natal tinha virado um pesadelo, e eu me perguntei como não percebi os sinais antes. A Alessandra não agiu sozinha por muito tempo. Descobrimos depois que ela tinha um amigo que a ajudava a conseguir o veneno, mas ele fugiu quando soube da polícia. As consequências foram duras. Ela foi presa. O Paulo entrou em depressão e a família precisou de terapia para se recuperar. Mas no fim, isso nos uniu mais. Aprendemos a valorizar a vida e a confiar uns nos outros, mesmo com as dificuldades. Eu me vi refletindo sobre minha própria juventude, quando passei por crises, mas nunca algo tão extremo. Isso me fez perceber que, como avó, eu tenho a responsabilidade de guiar minha família com sabedoria, mesmo quando as coisas parecem desesperadoras. Agora, olhando para trás, eu vejo que a lição mais importante é nunca subestimar o perigo dentro de casa. E você? Já passou por algo assim? Como sua família lida com traições? Conta nos comentários. Às vezes, compartilhar nos ajuda a curar as feridas. Mas essa história ainda não acabou. O que será que a Alessandra planejava fazer se não fosse pega? Será que ela tinha outros planos que não descobrimos? A curiosidade me consome, e eu sei que há mais para revelar. Depois que a polícia levou a Alessandra, a casa ficou em silêncio, mas minha mente não parava de girar. Enquanto ajudava a limpar a bagunça, encontrei um papel caído atrás do sofá. Era um recibo de uma loja de produtos químicos, com data de uma semana antes do Natal. Meu coração disparou de novo. Será que isso era mais uma prova? Mostrei para Maria, e ela confirmou que era do mesmo lugar onde se vendia o veneno. Isso significava que a Alessandra não agiu por impulso. Ela planejou tudo com cuidado. Pensei em como eu, na minha idade, sempre confiei demais nas pessoas. E agora via que até dentro da família pode haver perigo. Lembrei de outras vezes em que ela parecia distraída, como quando esquecia compromissos ou chegava atrasada de lugares estranhos. Será que esses eram sinais que ignorei? A culpa me consumia, mas eu sabia que tinha que ser forte para todos. Nos dias seguintes, a vida mudou completamente. O Paulo ficou devastado, passando dias no quarto sem querer falar com ninguém. Eu tentava confortá-lo, levando comida e conversando sobre coisas simples, mas ele só chorava e perguntava onde errou. As crianças, principalmente Lucas, tinham pesadelos e choravam à noite, lembrando da confusão. Decidimos procurar um psicólogo para todos, porque o trauma era profundo. Enquanto isso, a investigação da polícia avançava, e descobrimos que a Alessandra tinha um cúmplice, um homem que ela conhecia na internet, que a convencia de que envenenar a família era a única saída para as dívidas. Ele sumiu, mas a polícia estava atrás dele. Isso me deixou ainda mais assustada. Pensar que havia alguém lá fora que podia voltar a nos ameaçar era aterrorizante. Eu, como avó, sempre tentei criar um ambiente seguro, e agora me via questionando cada porta trancada e cada som estranho à noite. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto do Paulo, encontrei uma carta escondida na gaveta dele. Era da Alessandra, escrita antes do Natal, falando sobre seu desespero e como ela se sentia presa na vida que levava. Ela pedia desculpas, mas dizia que não via outra opção. Aquilo me deixou ainda mais triste. Será que se tivéssemos conversado mais, tudo isso poderia ter sido evitado? Mostrei a carta para Paulo e ele leu com lágrimas nos olhos. Ele disse que se sentia culpado por não ter percebido a profundidade do sofrimento dela, mas também ficou com raiva pelo que ela quase fez. Aquela carta revelava detalhes sombrios, como ela se sentia sozinha, mesmo cercada de família, e como as dívidas a estavam sufocando. Isso me fez refletir sobre como a pressão financeira pode distorcer a mente de alguém, e eu me perguntei se, como mãe e avó, eu poderia ter oferecido mais apoio emocional, não só material. Com o tempo, a família começou a se recuperar aos poucos. Fizemos sessões de terapia em grupo, onde cada um podia desabafar. Eu, como avó, tentei ser o porto seguro, contando histórias de superação da minha juventude para inspirar todos. Aprendemos a valorizar cada momento juntos e a não deixar que o dinheiro ou as dificuldades nos afastem. O Paulo voltou a procurar emprego e eu ajudei com economias que tinha guardado, mostrando que sempre há esperança. Ver meus netos sorrindo de novo, mesmo que timidamente, me encheu o coração de alívio. Mas no fundo,
Eu sabia que as cicatrizes ainda estavam lá e que levaria tempo para sarar completamente. Organizamos pequenas reuniões familiares, como jantares simples, para reconstruir a confiança, e eu me via mais atenta aos sentimentos de cada um. Tentando prevenir que algo assim se repetisse, mas mesmo com a melhora, uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que Alessandra escolheu o Natal justo o dia que simboliza a união? Será que ela queria que fosse um marco ou era só coincidência? E aquele cúmplice, o que mais ele sabia? A polícia disse que ele podia ter fugido para outro estado, e isso me deixava inquieta. Eu não queria que ele voltasse a nos ameaçar. Lembrei de conversas que tive com vizinhos, que comentaram sobre pessoas estranhas rondando a área, e isso aumentou minha paranoia. Comecei a anotar tudo em um diário, não por obsessão, mas para ter um registro caso precisássemos. Como uma pessoa de 70 anos, eu me sentia vulnerável, mas determinada a proteger os meus. Enquanto refletia sobre isso, recebi uma ligação da delegacia. Eles tinham novas informações sobre o caso e pediram para eu ir lá dar mais depoimentos. Fiquei nervosa, mas sabia que era importante para fechar esse capítulo. Chegando lá, o delegado me mostrou fotos de câmeras de segurança de lojas perto de casa, onde Alessandra era vista comprando veneno em diferentes ocasiões. Isso confirmou que ela vinha planejando há meses, e não foi algo do momento. Ele também mencionou que o cúmplice tinha um histórico criminal, envolvido em outros golpes, e que podia estar armado. Aquela informação me gelou o sangue. Eu nunca imaginei que nossa vida pacata em São Paulo pudesse se tornar um cenário de crime. O delegado me aconselhou a ficar alerta e me deu um número para emergências, o que me deixou um pouco mais segura, mas ainda assim apreensiva. Voltei para casa com o coração pesado, pensando em como a vida pode ser imprevisível. Contei tudo para a família e decidimos reforçar a segurança em casa, instalando mais fechaduras e evitando falar com estranhos. O Paulo, apesar de triste, começou a se fortalecer, dizendo que ia lutar para dar um futuro melhor para os filhos. Eu me senti orgulhosa dele, mas também preocupada. Será que conseguiríamos superar isso completamente? À noite, eu me peguei vigiando as janelas, ouvindo cada barulho e rezando para que nada pior acontecesse. A sensação de insegurança era constante, e eu sabia que, como a mais velha, eu tinha que manter a calma para não assustar os outros. Nessa noite, sonhei com a Alessandra na cadeia, e acordei suando. Lembrei de quando ela era jovem e cheia de sonhos, e como tudo desandou. Será que a ganância e o desespero podem mudar qualquer pessoa? E você, o que acha? Já viveu uma situação onde alguém que você amava se transformou assim? Conta nos comentários, porque compartilhar essas histórias pode nos ajudar a entender melhor a vida. Às vezes, ouvir de outras pessoas me faz sentir menos sozinha nessa jornada. Mas essa jornada ainda não acabou. Com o cúmplice solto, o perigo pode não ter ido embora. O que será que ele planeja fazer agora? E como vamos nos proteger se ele decidir voltar? A incerteza me assombra, e eu sei que preciso ficar alerta para proteger minha família a qualquer custo. Cada dia é uma batalha entre a esperança e o medo, e eu prometi a mim mesma que não vou baixar a guarda. Não importa o que aconteça. Com o cúmplice da Alessandra ainda solto, cada dia era uma batalha silenciosa contra o medo. Uma manhã, enquanto regava as plantas no quintal, reparei em pegadas estranhas perto do muro. Não eram de ninguém da família. Meu coração disparou e corri para dentro para contar ao Paulo. Ele, ainda se recuperando, tentou me acalmar, dizendo que podia ser de um gato ou de um entregador, mas eu sabia que não. Lembrei das palavras do delegado sobre o histórico violento desse homem, e uma sensação de urgência me tomou. Decidi então ir até a loja de produtos químicos mencionada no recibo, para tentar descobrir mais. Disfarçada como se fosse comprar algo para limpeza, conversei com o atendente, que após alguma hesitação, confirmou que a Alessandra era cliente frequente e que um homem a acompanhava às vezes. Ele descreveu o sujeito como alto, com uma tatuagem no braço, detalhes que passei para a polícia. Voltei para casa com as mãos trêmulas, pensando em como a vida se tornou um jogo de suspeitas, onde cada som ou movimento inesperado me fazia pular. Eu, que sempre fui uma pessoa tranquila, agora me via revirando cada canto da casa antes de dormir, checando trancas e cortinas, como se estivesse em um filme de terror que nunca acabava.
Naquela semana, o Paulo conseguiu uma entrevista de emprego, e eu o ajudei a se preparar. Mas notei que ele estava distraído, olhando constantemente pela janela. As crianças, embora mais calmas, ainda tinham medo de barulhos altos, e Lucas me perguntou se a má pessoa ia voltar. Tentei tranquilizá-lo com abraços e histórias, mas por dentro eu me sentia frágil, questionando se estava fazendo o suficiente para protegê-los. Uma noite, ouvimos batidas na porta tarde da noite. Era apenas um vizinho querendo devolver uma ferramenta. Mas o susto nos deixou todos em alerta por horas. Eu, em minha idade, me vi revendo cada decisão. Será que instalar um sistema de alarme seria exagero? Conversei com a Maria e ela sugeriu que contratássemos um segurança temporário, mas o custo era alto e nossas economias já estavam sendo usadas para terapia familiar. Essas escolhas me pesavam, pois eu sempre quis proporcionar um lar seguro, e agora via que a segurança tinha um preço que nem sempre podíamos pagar. Enquanto isso, a terapia em grupo nos ajudava a processar tudo. Num desses encontros, o Paulo finalmente desabafou sobre sua culpa, dizendo que se sentia responsável por não ter percebido os sinais da Alessandra. Eu o abracei e lembrei a ele que o amor não é sobre vigilância, mas sobre apoio. E que juntos poderíamos superar isso. As crianças começaram a desenhar suas emoções, e ver os rabiscos deles me comoveu. Era claro que o trauma ainda estava lá, mas a resiliência deles me inspirava. Decidimos criar uma rotina mais estruturada, com horários para refeições e brincadeiras, para trazer normalidade de volta. Aos poucos, os sorrisos genuínos voltaram, mas a sombra do cúmplice sempre pairava, como uma nuvem escura que não se dissipava, fazendo com que eu me perguntasse constantemente se estávamos realmente seguros ou se era só uma questão de tempo até algo pior acontecer. Certa tarde, recebi uma mensagem anônima no celular. Cuidado, eles sabem onde vocês moram. Fiquei gelada e mostrei imediatamente para o Paulo. Ligamos para a polícia, que rastreou o número, mas era de um chip descartável. O delegado veio até nossa casa e reforçou a necessidade de vigilância, instalando câmeras extras nas entradas. Enquanto isso, eu comecei a notar comportamentos estranhos da vizinhança. Um carro desconhecido estacionado por longos períodos, sombras se movendo à noite. Será que era paranoia ou real perigo? Conversei com outros vizinhos e alguns relataram coisas similares, o que me deixou um pouco mais aliviada por não estar sozinha, mas também mais apreensiva, pois significava que a ameaça era real e não apenas um produto da minha imaginação. Essas conversas me fizeram perceber como a comunidade pode ser uma aliada, e começamos a organizar um grupo de vigilância informal, onde nos alertávamos sobre atividades suspeitas, o que trouxe um senso de união, mas também um lembrete constante de que o perigo estava à espreita. O Paulo, motivado pelo susto, decidiu tomar uma atitude mais proativa. Ele entrou em contato com um amigo que trabalhava em segurança e conseguiu instalar sensores de movimento no quintal. Além disso, começamos a participar de um grupo de apoio a vítimas de crimes, onde ouvi histórias de outras famílias que passaram por coisas piores. Isso me fez refletir sobre a força humana e como, mesmo na velhice, podemos encontrar coragem. Uma senhora do grupo compartilhou como superou uma traição similar, e suas palavras me confortaram. O importante é não deixar que o medo roube nossa paz. Esses encontros me deram força para continuar. Mas também me fizeram pensar nas cicatrizes invisíveis que carregamos. Como o medo pode moldar nossas vidas se não o enfrentarmos de frente. Mas apesar dos avanços, uma noite tudo mudou. Acordei com um barulho vindo da garagem, e ao olhar pela janela, vi uma figura se escondendo atrás do carro. Acordei o Paulo em pânico e ele chamou a polícia. Dessa vez, eles chegaram rápido e encontraram um cúmplice tentando arrombar a porta. Ele foi preso no local e, durante o interrogatório, confessou que planejava um sequestro para extorquir dinheiro, sabendo das nossas dificuldades financeiras. A revelação foi chocante. Ele não agia por vingança, mas por ganância pura. A polícia recuperou objetos roubados de outras casas com ele, e soubemos que estávamos no radar dele há tempos, o que explicava os sinais que havíamos ignorado ou atribuído ao acaso. Ver ele sendo levado me trouxe um alívio imenso, mas também uma tristeza profunda, pois era a confirmação de que o mal pode vir de onde menos esperamos. Com a prisão, um alívio imenso tomou conta de nós, mas também uma tristeza profunda. O Paulo chorou de alívio, e as crianças, embora assustadas,
pareceu entender que o perigo tinha passado. Eu me senti exausta, mas vitoriosa por ter protegido minha família. Agora, olhando para frente, sei que a cura levará tempo, mas estamos no caminho certo. E você, como lidaria com um perigo assim tão perto? Já pensou em como fortalecer a segurança da sua casa? Conta nos comentários. Trocar experiências pode salvar vidas, e eu adoraria ouvir suas histórias, para aprender e me sentir mais conectada. No entanto, mesmo com um cúmplice preso, uma dúvida me assalta. Será que ele agia sozinho ou fazia parte de uma rede maior? E o que a Alessandra, na cadeia, pensa sobre tudo isso? A curiosidade não me deixa em paz. E suspeito que há mais segredos por trás dessa história sombria, talvez ligados a outras vítimas ou planos que ainda não vieram à tona. Cada resposta parece levantar novas perguntas, e eu me pergunto se algum dia conseguiremos fechar esse capítulo de vez, ou se o eco desse trauma vai nos acompanhar para sempre, moldando quem somos de formas que nem sequer imaginamos. Com o cúmplice preso, pensei que finalmente poderíamos respirar aliviados. Mas a vida tem seus próprios planos. Dias depois, recebi uma visita inesperada na delegacia. Era a Alessandra, pedindo para me ver. Ela estava mais magra, com olheiras profundas, e quando nos sentamos numa sala de visita, ela começou a chorar copiosamente. Disse que estava arrependida de verdade, não só pelo que fez, mas por ter sido manipulada por aquele homem, que a ameaçava com dívidas de jogo que ele mesmo criou. Ela confessou que ele a forçou a planejar o envenenamento, prometendo que ninguém morreria. Só ficariam doentes para ela poder fugir com o dinheiro do seguro. Minha raiva inicial deu lugar a uma pena profunda. Será que eu, como família, falhei em vê-la como vítima também? Ela me entregou um papel com nomes de outras pessoas que ele enganou, e eu prometi levar isso à polícia. Ao sair dali, me senti dividida entre o alívio de ter fechado esse ciclo e a tristeza de ver como o desespero pode corromper até os laços mais sagrados. Lembrei de todas as vezes em que ignorei seus pedidos de ajuda, atribuindo seu comportamento a dramas passageiros. E isso me fez questionar se, como mãe e avó, eu poderia ter sido mais compreensiva. A culpa ainda latejava em mim, mas eu sabia que era hora de focar na cura, não na autopunição. Em casa, compartilhei tudo com Paulo e as crianças. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois abraçou-me e disse que perdoava a Alessandra, mas que precisava de tempo para reconstruir a confiança. As crianças, inocentes, perguntaram se ela voltaria, e eu expliquei que às vezes as pessoas cometem erros graves, mas que o amor pode ajudar a curar. Decidimos, como família, visitá-la na cadeia ocasionalmente, não como perdão imediato, mas como um passo para a reconciliação. Enquanto isso, a polícia usou as informações para prender outros envolvidos na rede do cúmplice, e soubemos que ele enfrentaria anos na prisão. Isso trouxe um fechamento, mas também me fez refletir sobre como a justiça, embora lenta, pode trazer paz. Cada visita a Alessandra era emocionalmente desgastante. Ela sempre perguntava pelas crianças, e eu via o arrependimento genuíno em seus olhos, o que me fazia acreditar que a redenção era possível, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Nos meses seguintes, focamos em reconstruir nossas vidas. O Paulo conseguiu um emprego estável e eu me dediquei a passar mais tempo com os netos, ensinando-lhes valores de honestidade e resiliência através de histórias da minha infância. A terapia familiar nos mostrou que, apesar das cicatrizes, éramos mais fortes juntos. Organizamos um pequeno ritual em casa. Toda semana, fazíamos uma refeição especial, onde cada um compartilhava algo pelo que era grato. Isso nos ajudou a substituir as memórias ruins por momentos de alegria, e eu, como avó, me senti renovada, sabendo que mesmo na velhice podemos ser pilares de esperança. Ver o Paulo se reconectar com as crianças, rindo e brincando como antes, me enchia o coração de uma gratidão profunda, mas também de uma certa apreensão. Será que estávamos realmente curados ou apenas mascarando as feridas? No entanto, uma surpresa mudou tudo de novo. Certo dia, ao abrir o correio, encontrei uma carta da Alessandra, escrita da prisão. Ela pedia desculpas novamente e revelava que estava grávida, de Paulo. A notícia nos deixou atordoados. Ela disse que descobriu após ser presa
e que queria que a criança crescesse em um ambiente de amor, longe de todo aquele caos. O Paulo ficou entre a felicidade e a preocupação, e nós, como família, decidimos apoiá-la, oferecendo visitas regulares e ajuda com a gravidez. Isso nos uniu ainda mais, mostrando que a vida sempre encontra um jeito de renascer, mesmo das cinzas. A gravidez trouxe uma nova dinâmica. Começamos a planejar o enxoval juntos, e até as crianças se animaram com a ideia de um novo irmão ou irmã. Eu, que já tinha vivido tantas décadas, me vi revivendo a emoção de ser avó novamente, mas com um peso extra. Como garantir que essa criança não carregasse o fardo do passado? Agora, olhando para trás, vejo que essa jornada nos ensinou que o perdão é um processo, não um destino. E você, já passou por algo que testou seus limites do perdão? Como sua família lida com segundas chances? Conta nos comentários. Suas experiências podem inspirar outros a encontrarem força em momentos difíceis. Às vezes, ouvir de pessoas como você me faz perceber que não estamos sozinhos nessa estrada cheia de altos e baixos. E que cada história compartilhada é um fio de esperança no tecido da vida. Mas mesmo com esse novo começo, uma pergunta ecoa em minha mente. O que o futuro reserva para essa criança, crescendo com o peso desse passado? E como vamos garantir que ela nunca conheça o lado sombrio que quase nos destruiu? A incerteza sobre o amanhã me mantém alerta, mas também cheia de esperança, pois sei que juntos podemos escrever um final mais feliz. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, e eu prometo a mim mesma que vou lutar para que essa nova vida seja cercada de amor e luz, longe das sombras. Com a gravidez da Alessandra anunciada, nossa família entrou em uma fase de renovação, mas também de ansiedades profundas. O Paulo, inicialmente chocado, começou a visitá-la com mais frequência na prisão, levando ultrassons e roupinhas de bebê que comprávamos juntos. Ver o sorriso dele ao ouvir o coraçãozinho batendo no exame me enchia de uma alegria contida, mas eu não consegui esquecer o passado sombrio. Uma tarde, durante uma dessas visitas, a Alessandra me puxou de lado e, com lágrimas nos olhos, confessou que temia que a criança herdasse não só traços físicos, mas também as cicatrizes emocionais de tudo o que aconteceu. Ela me pediu, como avó, que eu prometesse contar a verdade quando a criança crescesse, para que entendesse que o perdão pode vencer até os erros mais graves. Aquilo me comoveu profundamente. Era como se ela estivesse tentando se redimir através daquela nova vida. E eu, com meus 70 anos, me vi no papel de guardiã não só da família, mas dessa história complexa que definiria nosso futuro. Lembrei de quando eu mesma era jovem e enfrentei crises familiares, mas nada se comparava a essa teia de traição e esperança que agora tecíamos juntos. Enquanto isso, em casa, as crianças começaram a fazer perguntas mais profundas sobre a Alessandra e o bebê. Lucas, agora com 9 anos, me questionou se a tia má ia se tornar a tia boa, e tentei explicar que as pessoas podem mudar, mas que leva tempo e esforço. Decidimos, como família, criar um álbum de fotos e memórias positivas da Alessandra, antes de tudo desandar, para que a criança pudesse ver que houve amor genuíno no começo. O Paulo, motivado pela paternidade, intensificou a terapia e começou a escrever um diário para o bebê, contando sobre nossos valores e como superamos adversidades. Isso nos uniu de uma forma que eu nunca imaginei possível, mas também trouxe à tona velhas feridas. Nas sessões de terapia, eu mesma precisei enfrentar minha culpa por não ter agido mais cedo, e aprendi que perdoar a si mesmo é tão crucial quanto perdoar os outros. Cada página que ele escrevia era um testemunho de nossa jornada, e eu me via acrescentando minhas próprias anotações, cheias de conselhos de avó sobre resiliência e compaixão. No entanto, justo quando pensávamos que a calmaria havia chegado, recebemos uma notícia perturbadora da polícia. O cúmplice da Alessandra, embora preso, tinha conexões com um grupo criminoso maior, e investigações recentes sugeriam que outros membros poderiam tentar contato conosco para obter informações ou vingança. O delegado nos alertou para mantermos discrição sobre a gravidez e reforçou a segurança perto de casa. Isso reacendeu todos os nossos medos. Eu, que já me sentia vulnerável pela idade, comecei a ter insônia novamente, imaginando cenários onde nossa nova felicidade fosse ameaçada. O Paulo,
determinado a proteger a família. Instalou câmeras adicionais e nos inscrevemos em um programa de proteção a testemunhas, embora isso significasse mudar alguns hábitos, como evitar postar fotos nas redes sociais. Essas precauções me lembravam constantemente que a paz que tanto lutamos para alcançar era frágil, e que, como matriarca, eu tinha que equilibrar a alegria do presente com a vigilância do passado. A gravidez avançou e, com ela, vieram momentos de pureza que nos lembravam do que realmente importa. Organizamos um chá de bebê discreto em casa, com apenas familiares próximos, e foi emocionante ver as crianças ajudando a decorar o quarto do bebê. A Maria, minha amiga farmacêutica, veio e nos presenteou com um kit de cuidados, lembrando a todos como sua ajuda foi crucial naquela noite de Natal. Nessas horas, eu me pegava refletindo sobre a ironia da vida, da quase tragédia. Estávamos colhendo lições de resiliência e compaixão que moldariam gerações. Mas mesmo nessa alegria, uma pergunta persistia. Como equilibrar a celebração da nova vida com a vigilância constante contra ameaças externas? Eu me via ensinando às crianças a importância da cautela sem lhes roubar a inocência, um desafio que me consumia nos momentos mais quietos. À medida que a data do parto se aproximava, a Alessandra foi transferida para uma ala hospitalar da prisão e fomos autorizados a visitas mais longas. Num desses dias, ela me entregou uma carta detalhada sobre como o cúmplice a manipulou, incluindo nomes de outras vítimas que a polícia não conhecia. Decidi, com o apoio do Paulo, levar isso a um jornalista de confiança, na esperança de que a exposição pública protegesse outras famílias e nos desse algum respaldo. A reportagem foi publicada discretamente e, embora tenha gerado algum alvoroço, também nos conectou a um grupo de apoio nacional, onde ouvimos histórias de superação que nos fortaleceram. Essas conexões me fizeram perceber que não estávamos sozinhos nessa luta, e que compartilhar nossa experiência podia ser uma forma de transformar dor em propósito, algo que eu, como avó, queria deixar como legado. O parto chegou em uma manhã chuvosa e eu estava ao lado do Paulo na sala de espera, segurando as mãos das crianças. Quando o bebê nasceu, uma menina linda chamada Sofia, foi como se um novo capítulo começasse. A Alessandra, ainda sob custódia, pôde segurá-la por alguns momentos, e eu vi nela uma centelha de esperança que há muito não via. Naquela noite, em casa, enquanto embalava Sofia para dormir, prometi a ela que faria de tudo para que sua vida fosse cheia de amor e segurança, longe das sombras do passado. O Paulo, ao meu lado, sussurrou que Sofia era a prova de que, mesmo das situações mais sombrias, a luz pode emergir, e eu concordei, sentindo um peso leve se erguer de meus ombros. Agora, com Sofia em nossos braços, sinto que a cura está ao alcance, mas o caminho ainda é incerto. E você, como lidaria com o renascimento em meio a lembranças dolorosas? Sua família já encontrou força em novos começos? Conta nos comentários. Compartilhar essas jornadas pode nos guiar em direção à luz, mesmo quando as trevas parecem persistentes. Cada história que leio me inspira a continuar, sabendo que a comunidade é nosso maior aliado na busca pela paz. No entanto, mesmo nesse momento de alegria, uma suspeita me assombra. Será que as conexões criminosas do passado realmente se dissiparam? Ou estamos apenas vivendo uma trégua temporária? E como vamos explicar a Sofia, no futuro, que sua origem está entrelaçada com traição e redenção? A incerteza paira como uma névoa, mas eu sei que com amor e vigilância podemos construir um amanhã onde o perdão prevaleça sobre o medo. E onde cada novo dia seja uma chance de escrever uma história mais brilhante para aqueles que vêm depois de nós. Com Sofia crescendo em nossos braços, cada dia era uma mistura de alegria e reflexão profunda. A Alessandra cumpria sua pena, mas com a redução por bom comportamento, havia esperança de que no futuro pudesse se reintegrar à família sob supervisão. O Paulo, agora um pai dedicado, equilibrava o trabalho com as visitas regulares à prisão, onde via Sofia reconhecer a voz da mãe em gravações que levávamos. Eu, como avó, me dedicava a criar um ambiente onde o passado fosse uma lição, não uma prisão. Ensinei às crianças que errar é humano, mas que a redenção vem através da coragem de mudar. Nos nossos jantares semanais, incluímos histórias de superação, e até Lucas,
Antes assustado, começou a desenhar a família unida, com Sofia no centro, um símbolo de que o amor pode renascer mesmo das cinzas. Esses momentos simples, como ver Sofia dar seus primeiros passos ou ouvir suas risadas contagiantes, me lembravam que a vida sempre encontra um caminho para a luz, mesmo quando tudo parece perdido. Lembrei de quando eu mesma, na minha juventude, enfrentei crises que pareciam insuperáveis, mas nada se comparava a essa jornada de traição e perdão que moldou quem somos hoje. No entanto, a paz era frágil. A polícia nos manteve informados sobre investigações contínuas da rede criminosa ligada ao cúmplice. E embora nenhuma ameaça direta surgisse, a sensação de vigilância nunca desapareceu completamente. Instalamos sistemas de segurança mais avançados e mantivemos contato com o grupo de apoio, onde outras famílias compartilhavam estratégias para lidar com traumas similares. Uma dessas famílias, de Curitiba, nos inspirou a iniciar um projeto comunitário de prevenção à violência doméstica, usando nossa história como exemplo de resiliência. Isso me deu um propósito renovado. Afinal, aos 70 anos, eu via que minha experiência podia iluminar o caminho de outros. Participar desses encontros me fez perceber que não estávamos sozinhos. Histórias de superação ecoavam por todo o Brasil, de norte a sul. E cada relato fortalecia minha crença de que a união familiar pode vencer até as adversidades mais sombrias. Comecei a documentar tudo em um caderno, não por medo, mas para deixar um legado de esperança para as gerações futuras, mostrando que mesmo nas horas mais difíceis, a compaixão pode florescer. O tempo passou e Sofia completou seu primeiro aniversário com uma pequena celebração em casa. A Alessandra, autorizada a uma visita supervisionada, pôde estar presente por algumas horas. Foi emocionante vê-la abraçar Sofia, com lágrimas nos olhos, prometendo ser uma mãe melhor no futuro. O Paulo, ao seu lado, sussurrou que o perdão era um processo e que estávamos todos aprendendo juntos. Naquele momento, eu senti que, apesar das cicatrizes, havíamos encontrado um equilíbrio. Não um final feliz perfeito, mas um recomeço honesto, cheio de esperança. As crianças, agora mais velhas, entendiam melhor a complexidade da situação. E eu me vi explicando a eles que a vida é feita de altos e baixos, mas que o importante é como reagimos a eles. Sofia, com seu sorriso inocente, tornou-se o elo que nos mantinha unidos, e eu prometi a mim mesma que faria de tudo para que ela crescesse sabendo que é amada, independentemente das sombras do passado. À medida que os meses se transformavam em anos, nossa rotina se estabilizou. O Paulo conseguiu uma promoção no trabalho, o que nos permitiu investir em terapia familiar contínua e em atividades que fortaleciam nossos laços, como passeios ao parque e noites de cinema em casa. A Alessandra, demonstrando progresso real, começou a participar de programas de reabilitação na prisão. E suas cartas se tornaram mais reflexivas, cheias de insights sobre seu próprio crescimento. Eu, por minha vez, me tornei mais ativa na comunidade, dando palestras ocasionais sobre resiliência em eventos locais, sempre enfatizando que a idade não é barreira para fazer a diferença. Ver outras pessoas se identificarem com nossa história me enchia de orgulho, mas também de humildade, pois eu sabia que cada família tem suas próprias batalhas silenciosas. No entanto, mesmo com todos os avanços, desafios sutis persistiam. Às vezes, acordava no meio da noite com o coração acelerado, lembrando daquela noite de Natal, e precisava me levantar para verificar se tudo estava seguro. O Paulo, compreensivo, instalou luzes noturnas e alarmes silenciosos para me tranquilizar, mas eu sabia que algumas marcas nunca desaparecem completamente. As crianças, embora resilientes, ainda tinham momentos de ansiedade, especialmente em datas festivas, e nós aprendemos a adaptar nossas tradições para incluir elementos de cura, como acender velas simbólicas para representar renovação. Essas adaptações nos tornaram mais fortes, mostrando que a verdadeira força não está em esquecer o passado, mas em transformá-lo em algo construtivo. Agora, olhando para trás, vejo que essa jornada nos ensinou que a família é feita não só de laços de sangue, mas de escolhas diárias de amor e perdão. E você, o que tirou dessa história?
Como a resiliência da sua família se compara à nossa? Deixa nos comentários. Adoraria ouvir suas experiências e trocar forças. Cada mensagem que recebo me lembra que não estamos sozinhos nessa estrada e que compartilhar nossas lutas pode inspirar outros a encontrarem coragem em seus próprios caminhos. E se essa narrativa tocou seu coração, não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa de uma mensagem de esperança. Juntos, podemos transformar histórias de dor em legados de luz, criando uma rede de apoio que ultrapassa fronteiras. Mas mesmo com esse fechamento, uma curiosidade sutil permanece. O que o destino reserva para Sofia à medida que ela cresce conhecendo sua origem única? E como a Alessandra vai reconstruir sua vida após a prisão? Enfrentando o julgamento da sociedade e seus próprios demônios, o futuro é um livro em branco, e eu, Teresa, sigo escrevendo cada página com fé, sabendo que no fundo, o amor sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando as nuvens parecem mais escuras. Afinal, a vida é uma tapeçaria de experiências, e cada fio, por mais tortuoso que seja, contribui para o belo quadro final que chamamos de família.